Olá, sejam bem-vindos à segunda aula sobre processo legislativo e hoje nós vamos abordar a iniciativa de lei, a fase da iniciativa. Como que um projeto de lei tem início? Onde ele tem início? Quem são os legitimados para dar início a um projeto de lei? Então, clica no sininho, ativa as notificações, deixa seu comentário aí embaixo e bora estudar processo legislativo. Eu sei que está pequenininho para vocês, mas o que é importante para nós é justamente, eu vou maximizar aqui, este quadro aqui, essa parte do quadro. Lei ordinária. A lei ordinária, ela tem existe uma legitimidade para que ela possa ser proposta. Quem são aí os legitimados? O primeiro legitimado para propor um projeto de lei, que é um PL, projeto de lei, o presidente da República. Deixa eu aumentar aqui minha caneta. O presidente da República. Depois, qualquer deputado ou qualquer senador. Terceiro, qualquer deputado ou senador membro de uma comissão do Congresso. Seja uma comissão da Câmara, seja uma comissão no Senado. Então, uma comissão do Congresso Nacional, uma comissão da Câmara dos Deputados e uma comissão do Senado Federal. Que tipo de comissão? Nós temos várias. Comissão do Orçamento, Comissão do Meio Ambiente, Comissão da Educação, Comissão da Saúde, Comissão dos Direitos Humanos, Comissão da Mulher, da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, Comissão Tributária, enfim, nós temos várias comissões. E cada projeto de lei tem uma matéria, abrange uma matéria. Essa matéria vai passar por uma determinada comissão, a depender da matéria desse projeto de lei, ele vai ser encaminhado para a comissão correspondente àquela determinada matéria. Por maioria absoluta da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Um projeto de lei que pode ser assinado, por exemplo, pode ser elaborado por maioria absoluta, quer dizer, metade dos membros da casa, mais um, assinam um projeto de lei, ou, vamos dizer assim, eles iniciam um projeto de lei. Se eu tenho um projeto de lei que foi rejeitado, a maioria absoluta dos membros, seja da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, metade dos membros da casa, com assinatura mais um, assinatura desses membros, podem fazer com que um projeto de lei que tenha sido arquivado, rejeitado, ele volte a ser apreciado na mesma sessão legislativa. Os ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, e os tribunais superiores, como, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público da União, aí representado pelo Procurador-Geral da República, PGR, e os cidadãos, por iniciativa popular. Vamos em frente. Aqui eu tenho já a mesma categoria, só que de uma forma melhor de você entender, que existe o quê? Existe uma iniciativa parlamentar e uma iniciativa extraparlamentar. Então, nessa fase, que é a fase introdutória, eu tenho a fase da iniciativa de lei. O que é isso? Vamos ler. Capacidade atribuída pela Constituição a alguém ou a algum órgão para apresentar um projeto de lei, o qual desencadeia o processo legislativo. Não é propriamente uma fase do processo legislativo. Ele dá início ao processo legislativo, quer dizer, ele dá o pontapé inicial ao processo legislativo. O processo legislativo, na verdade, ele começa a partir do momento em que o presidente da Câmara ou o presidente do Senado recebe o projeto de lei e ele encaminha para as comissões. Então, a iniciativa é como se fosse assim aquele protocolo que é o chute na bola, certo? Espécies de iniciativa, ou seja, quem pode propor projeto de lei? Esses legitimados estão lá no artigo 61 da Constituição. Então, eu tenho os parlamentares e os extra-parlamentares. Os parlamentares, deputados, senadores, os membros da comissão, de uma comissão qualquer do Congresso Nacional, os membros de uma comissão da Câmara dos Deputados e os membros de uma comissão do Senado Federal. Gente, nós temos o seguinte, nós temos um sistema chamado bicameral
são duas câmaras. Câmara dos Deputados e Senado Federal. As duas câmaras, o conjunto das duas, formam o Congresso Nacional, na sua totalidade. Então aqui eu posso dizer que eu tenho 3 órgãos. Eu tenho o Congresso Nacional como um todo, eu tenho a Câmara dos Deputados e eu tenho o Senado Federal. O Congresso Nacional, presidido pelo presidente do Senado Federal, o Congresso Nacional possui também comissões. Comissões por quê? Porque essas comissões são mistas. São membros, fazem parte dessas comissões, tanto deputados quanto senadores. Então eu tenho comissões do orçamento, comissões da educação, do meio ambiente, da saúde, comissão de direitos humanos do Congresso Nacional. E tenho as mesmas comissões, pode até mudar o nome, não importa, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Certo? Então, existe uma comissão ou mais no Congresso Nacional, comissões da Câmara dos Deputados e comissões do Senado Federal. E quem são aí os legitimados para apresentar projeto de lei, iniciativa de projeto de lei, extraparlamentares, ou seja, não são parlamentares, não são do Poder Legislativo. Ora, é o presidente da República, são ou é qualquer membro do STF, os membros dos tribunais superiores, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior Militar, enfim, os tribunais superiores, o Procurador-Geral da República e a Iniciativa Popular. A Iniciativa Popular, aí qualquer cidadão está legitimado a apresentar projeto de lei, mas esse projeto de lei, a forma para se apresentar esse projeto de lei é um pouco dificultosa. Talvez eu aborde isso rapidamente. E vamos em frente. Aqui eu tenho, então, o processo legislativo ordinário. Rapidamente eu vou abordar as iniciativas. Eu tenho a iniciativa parlamentar ou extraparlamentar, que é a que realmente nos interessa. A iniciativa geral, que não existe no Brasil. A iniciativa restrita e a iniciativa concorrente. A iniciativa parlamentar ou extraparlamentar, o nome já diz. Primeiro, pode ser por qualquer parlamentar, projeto de lei iniciado por um deputado ou um senador. A iniciativa extraparlamentar. O projeto de lei é iniciado por qualquer outro legitimado que não o parlamentar. Então, pega este rol aqui anterior, elimina os parlamentares e você vai ter o rol dos extraparlamentares. Quem são eles? Presidente da República, ministros do STF, ministros dos tribunais superiores, o Procurador-Geral da República e qualquer cidadão. Todos os demais que não forem parlamentares estão nesse rol aqui, são legitimados para apresentar projeto de lei na categoria extraparlamentar. Então, exemplo, presidente da República, STF e por meio de iniciativa popular. A iniciativa geral. Bom, podem propor leis sobre qualquer coisa, salvo iniciativa privativa. Iniciativa privativa são aquelas que dependem de uma pessoa, por exemplo, presidente da República. O presidente da República, ele é legitimado único, né, privativo, para propor determinadas leis. A ele cabe determinados projetos de lei que estão previstos lá na Constituição. No Brasil, não existe iniciativa geral plena. Por quê? Ninguém pode propor qualquer lei sobre qualquer assunto, sem exceções. Não é simplesmente chegar e apresentar, por exemplo, um projeto de lei para a construção de um disco voador, de um aeroporto de disco voador. Isso não tem, além de não ter interesse público, isso é inconstitucional. Isso fere o próprio orçamento, isso fere o nosso erário público, né? Então, a iniciativa geral ela não existe, no sentido de que qualquer coisa pode ser apresentada, qualquer tipo de projeto pode ser apresentado. Não, não é assim. Tem que existir interesse público e deve existir constitucionalidade na matéria do projeto de lei. Porém, possuem iniciativa geral os deputados ou senadores,
eles podem propor, sim, projeto de lei sobre qualquer coisa. As comissões da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, que eu falei agora há pouco, o presidente da República e também qualquer cidadão. A terceira forma de iniciativa é a iniciativa restrita. O titular só pode propor lei para matérias específicas. Por exemplo, o Estatuto da Magistratura é de iniciativa restrita do Judiciário. Está previsto lá no artigo 93 da Constituição. O presidente da República, ou um senador, um deputado, ou qualquer cidadão do povo não pode propor um projeto de lei que venha a criar, atualizar ou criar o Estatuto da Magistratura, modificar o Estatuto da Magistratura. Quem pode propor um projeto de lei referente ao Estatuto da Magistratura, é o que diz a Constituição, é apenas um membro do Judiciário. Quais membros? Esses legitimados aqui, que a gente acabou de ver, certo? Ministros do STF, membros dos tribunais superiores e o Procurador-Geral da República não, tá? Somente os membros do STF e os membros dos tribunais superiores. A iniciativa concorrente, quando existe mais de uma pessoa que pode propor leis sobre a mesma matéria. Então, exemplo, a organização do Ministério Público da União é concorrente entre o Presidente da República e o Procurador-Geral da República. Por quê? O Presidente da República ele é legitimado pela Constituição para elaborar normas relativas ao Ministério Público. A Constituição do Ministério Público, o regimento do Ministério Público, a forma como o Ministério Público vai funcionar. Ele pode elaborar um projeto de lei a esse respeito. E também faz parte desse rol de legitimados o próprio chefe do Ministério Público da União, ou Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República. Então aqui eu tenho uma legitimidade concorrente, porque os dois estão concorrendo. Tanto um quanto o outro podem elaborar um projeto de lei para organizar o Ministério Público da União. Seguindo, gente, ainda estamos então falando de processo legislativo ordinário, na fase da iniciativa. Nós temos aí uma quinta iniciativa, que é a iniciativa conjunta, quando precisa de duas ou mais pessoas juntas para iniciar a lei. Não existe mais esse tipo de iniciativa no Brasil, já existiu, certo? No Brasil, por exemplo, subsídio para a criação de subsídios dos ministros do STF. O projeto de lei tinha que ser em conjunto. Então, era o presidente da República, junto com o presidente da Câmara dos Deputados, com o presidente do Senado Federal e o presidente do STF, que é a parte interessada. Então, poderia ser o presidente do STF junto com o presidente do Senado, ou o presidente do STF junto com o presidente da Câmara, ou o presidente do STF junto com o presidente da República. Precisava das duas partes, a parte interessada e o segundo. Não existe mais a iniciativa conjunta no Brasil. Vou até passar um X aqui, no sentido de que não se aplica, não existe. A iniciativa popular é uma inovação na nossa Constituição, é um instrumento da soberania popular, ela apenas inicia o procedimento legislativo, quer dizer, dá início ao processo legislativo, porque depois esse processo, esse projeto de lei, né, ele vai caminhando a partir dos trâmites normais de um processo legislativo. Então, apenas inicia o procedimento legislativo. De resto, segue o mesmo procedimento das leis ordinárias. O que muda aqui é apenas a figura de quem dá o pontapé inicial. Não é presidente da República, não é uma autoridade, vamos dizer assim. Não é o presidente da República, não é um deputado, não é um senador, não é o ministro do STF, não é o Procurador-Geral da República, não é membro de comissão, é qualquer cidadão, qualquer um de nós. O parlamento pode rejeitar ou emendar o projeto de lei proposto por iniciativa popular. Essa iniciativa popular é um trabalho bem dificultoso que pode chegar lá e ser arquivado logo de início, logo de pronto. Mas é um risco que se corre, né? E que faz parte do jogo democrático. Então, o parlamento pode rejeitar ou emendar o projeto de lei proposto por iniciativa popular. Apresenta-se, então, o projeto de lei à Câmara dos Deputados. Olha só, projeto de lei de iniciativa popular, a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados. A gente já vai falar sobre casa iniciadora no próximo slide. Somente cabe iniciativa popular em lei ordinária
e lei complementar. Observação, cuidado com os concursos da vida e as provas da vida. Cidadão não pode criar proposta de emenda constitucional. Não cabe iniciativa popular em proposta de emenda constitucional, porque se trata de matéria reservada, certo? Somente aos parlamentares, ao presidente da República, é que cabe aos demais legitimados, vamos dizer assim, a proposta de emenda constitucional. O cidadão não pode. E quais são os requisitos? Eu vou até maximizar um pouquinho aqui, para vocês enxergarem melhor. Quais são os requisitos da iniciativa popular? Qualquer pessoa do povo pode elaborar um projeto de lei, recolher assinaturas em pelo menos 5 estados da federação, existe um número mínimo de assinaturas, e apresentar esse projeto de lei no Congresso Nacional, no caso, na Câmara dos Deputados. Bom, a previsão aqui que eu vou falar com vocês é a da União. A dos municípios também é interessante a gente entender, só por curiosidade. Então, se for um projeto de lei federal, então isso está na esfera da União. O que é preciso fazer? Cria-se um projeto de lei e aí passa-se a recolher, no mínimo, assinaturas de, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. Precisa se calcular quantos são os eleitores do Brasil. Não é a população, são os eleitores. Quem são os votantes, certo? 1% do eleitorado nacional espalhados por pelo menos 5 estados da federação. Então não adianta eu pegar 2 estados da federação, São Paulo e Minas Gerais, por exemplo, que são 2 grandes colégios eleitorais, conseguir lá 1% do eleitorado nacional, que daria mais ou menos 1,5 milhão de assinaturas, talvez um pouco mais, e pronto, eu já posso apresentar meu projeto de lei. Não, eu preciso dividir essas assinaturas em pelo menos 5 estados. Nesses 5 estados, eu vou ter que colher, no mínimo, 3/10 de assinaturas dos eleitores de cada estado. Então, se eu tenho 5 estados, eu vou pegar e recolher 0,3 décimos desses 5 estados. Então, por exemplo, Bahia, Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo. Se eu conseguir 3/10 de assinaturas do eleitorado desses 5 estados, eu já tenho o 1% do eleitorado nacional, no mínimo exigido, certo? E aí sim, eu posso apresentar o meu projeto de lei lá na Câmara dos Deputados. É dificultoso, é bem dificultoso. Mas nós tivemos aí, por exemplo, a ficha limpa, a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa nasceu graças à iniciativa popular. Olha que interessante. No caso dos municípios, só por curiosidade, é preciso apenas a assinatura de 5% do eleitorado do município. É bem mais fácil, penso eu, né? 5% do eleitorado do município assinando o projeto de lei, no caso é um abaixo-assinado, dizendo que você concorda com aquele projeto de lei, que você deseja que ele seja aprovado, e ele é apresentado na Câmara Municipal. Ok, gente? E a última forma de iniciativa é a iniciativa vinculada obrigatória. O legitimado, ele é obrigado a iniciar o processo legislativo. Ele não é uma faculdade, ele é obrigado pela Constituição a criar um projeto de lei, certo? Então, por exemplo, o presidente da República, ele precisa criar o orçamento. A ele cabe a lei do orçamento, tá? A lei do orçamento, que é anual, então o presidente é obrigado a apresentar os projetos de leis orçamentárias, para que ele possa dizer o que vai ser gasto, quanto vai ser gasto, ou pretende-se ser gasto no ano seguinte. Ok? Isso não é uma faculdade, ele é obrigado a apresentar o orçamento. Certo? Então, para nós, o que interessa deste slide aqui é a iniciativa, a letra A, a iniciativa parlamentar e a iniciativa extra-parlamentar. Ok? Vamos em frente. Ah, perdão, eu esqueci. Existe a iniciativa da maioria, eu já tinha comentado bem no começo e esqueci. Iniciativa da maioria absoluta dos membros
de qualquer das casas do Congresso Nacional, que eu expliquei mais cedo. O projeto de lei, quando ele é apresentado, ele pode ser rejeitado. Quando ele é rejeitado, ele é arquivado. Ele só pode ser reapresentado para o plenário ou para as comissões, uma nova iniciativa, vamos dizer assim, né? Ele só pode ser reapresentado na sessão legislativa seguinte, quer dizer, no ano seguinte. Porém, se a maioria absoluta, que é a metade dos membros da casa, mais maioria absoluta, assinar, né, fizer ali um pedido, eles podem desarquivar esse projeto de lei que foi arquivado e reapresentar na mesma sessão legislativa, né, no mesmo ano da legislação. Então, se o projeto de lei for rejeitado na fase da discussão e votação, pode ser que ele tenha sido ali rejeitado na casa iniciadora ou depois na casa revisora. Por algum motivo ele foi rejeitado. Então, vamos dizer assim, ele é desarquivado a partir do pedido da maioria absoluta dos membros. A regra, qual é a regra? Né? É isso que nós estamos falando é a exceção. Qual é a regra? Não pode novo projeto sobre o mesmo tema na mesma sessão legislativa, certo? Que começa em 2 de fevereiro e termina em 22 de dezembro. Se o projeto de lei for arquivado, você tem que esperar o outro ano para reapresentar esse projeto de lei que foi arquivado. Salvo, essa é a regra, salvo a exceção. A exceção é, vamos desarquivá-lo, caso haja interesse da maioria absoluta dos membros, tanto da Câmara quanto do Senado. Pode ser tanto uma quanto outra casa. A exceção, pode o novo projeto sobre o mesmo tema, na mesma sessão legislativa ordinária, a SLO, pela aprovação da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas. A iniciativa, finalmente a última, né, a iniciativa privativa reservada exclusiva, ocorre quando o projeto de lei pode ser proposto somente por uma pessoa. Só ela pode propor. Então, o Legislativo e o Judiciário não podem fixar prazo, obrigar, para que o titular exerça a iniciativa reservada. Aqui é uma iniciativa privativa, quer dizer, cabe a apenas uma pessoa, um legitimado, reservada somente a ele e exclusiva, ele não pode delegar. Não há como delegar isso para outra pessoa. O presidente da República, ele tem competências aí privativas ou iniciativa privativa, reservada e exclusiva. Então, o Legislativo e o Judiciário não podem exigir que o Executivo, que o presidente da República, crie projeto de lei. Aqui não há uma obrigatoriedade de prazo. Existe aí uma legitimidade exclusiva, privativa, reservada do presidente da República. A PEC, observação, PEC não possui iniciativa privativa. Só existe a iniciativa privativa reservada exclusiva para projetos de lei. Então, são normas de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. O mesmo acontece pelo princípio da simetria, quer dizer, aquilo que está previsto na Constituição acontece também nas esferas federativas. Então, o Estado federativo, o Estado federal, né, por exemplo, o Estado de São Paulo, ele vai seguir essa mesma regra, pelo princípio da simetria. Muito bem, essa foi aí a fase da iniciativa. Agora nós entramos na fase constitutiva. A fase constitutiva, eu vou adiantar aqui, depois eu volto. A fase constitutiva. Em regra, a Câmara dos Deputados é a casa iniciadora. Então, processo legislativo ordinário, fase constitutiva. Essa é a segunda fase. Primeira fase é a fase da iniciativa. Segunda fase, fase constitutiva, quando o processo legislativo, quando o projeto de lei, ele começa a tramitar. Muito bem, eu espero que você tenha gostado dessa aula. É uma aula realmente, não é muito fácil, ela é cheia de detalhes, mas assista com bastante calma, vai dando pause, aproveita e observa bem o esquema do mapa mental, ele está muito bem ilustrado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Aliás, não deixa de ativar o sininho para que você seja notificado quando novos vídeos forem publicados. Ativa o sininho,
se inscreva no canal, deixa seu like e principalmente deixa o seu comentário. Faz uma pergunta aqui que eu teria o maior prazer em responder e tirar a sua dúvida sobre direito. Seja qual for a temática, estou à disposição. Falou, gente. Obrigado pela companhia. Estamos juntos. Até mais. Tchau, tchau.